Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos no capítulo 1 dos Espíritos, da segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, de O Livro dos Espíritos. Nas nossas últimas conversas, nós conhecemos um pouco da classificação que Allan Kardec elaborou com relação aos espíritos, aos tipos dos espíritos, como que os espíritos podem ser classificados. Vamos recordar que, partindo das observações que ele fez nas reuniões mediúnicas que ele acompanhou, as observações que ele conseguiu fazer, vamos dizer assim, as pesquisas efetuadas por ele junto aos espíritos, ele organizou uma classificação dos espíritos em 3 ordens. Nós já vimos a terceira ordem, que é a ordem que trata dos espíritos imperfeitos. Conversamos nas nossas 2 últimas conversas sobre os espíritos da segunda ordem, que é dos espíritos bons, e hoje nós vamos falar sobre a primeira ordem, que é a dos espíritos puros. Nós vamos recordar também que é uma das possíveis classificações. Allan Kardec, quando introduziu esse assunto, ele deixou bem claro isso. O que não significa que uma classificação possa invalidar a outra, mas essa foi a que ele organizou a partir das informações trazidas pelos espíritos e sob a orientação dos espíritos. Além disso, só achamos interessante recordar que a terceira classe dos espíritos imperfeitos, ela vai ter uma série de subdivisões. Tem vários espíritos, várias classificações diferentes que podem ser colocadas dentro dela. Nós vimos os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os batedores e outros. Na segunda classe, nós também vimos uma subdivisão construída. Nós vimos os espíritos sábios, os de sabedoria, os superiores, os espíritos benévolos. Mas a primeira ordem, que trata dos espíritos puros, ela tem uma classe única. Com relação aos caracteres gerais, que são apresentados na questão, no item 112 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala o seguinte: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras classes. Então, nesse sistema de classificação, os espíritos puros são aqueles que já venceram tudo aquilo que deveria ser vencido. Eles já conseguiram atingir o máximo de desenvolvimento que é possível alcançar dentro do campo intelectual, dentro do campo moral. Vamos dizer assim, que nesse momento em que nós nos encontramos, né, nessa condição em que nós nos encontramos, é o máximo de desenvolvimento que se pode chegar. Na Revista Espírita, Allan Kardec vai trazer uma notícia do Espírito São Luís com relação aos espíritos que ele vai chamar de crísticos, que são aqueles que chegaram, vamos dizer assim, além, né, dessa classificação, que não erram mais, que não tem mais condições de falência alguma. Mas isso é um assunto que fica de curiosidade para quem quiser buscar na Revista Espírita. Nós vamos nos ater àquilo que está dentro do Livro dos Espíritos. Dos espíritos que Allan Kardec estava observando, acompanhando, estudando, a classificação que ele elaborou coloca como ponto máximo os espíritos puros. Na questão 113, que é onde ele vai falar sobre a primeira classe, a classe única, ele diz para a gente o seguinte: os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Eles não precisam mais provar os conhecimentos que eles já conseguiram alcançar, eles não precisam mais provar as virtudes que eles já desenvolveram, e da mesma forma eles não têm mais, vamos dizer assim, erros, problemas a serem corrigidos. A questão, se for simplificar, é exatamente essa. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Eles não precisam mais reencarnar. Eles não estão sob a necessidade de retornarem à Terra por um motivo qualquer. Quando eles retornam na condição de missionários.
é diferente a condição. Seguindo nas considerações de Kardec, ele fala para a gente o seguinte: gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes, aos problemas, às ocorrências, às situações difíceis da vida material. Essa felicidade, porém, não é, e aí ele explica, e é importante a gente entender isso, porque muitas pessoas ainda acham que quando morrerem, desencarnarem, vão chegar num lugar paradisíaco, onde vão viver felizes para sempre, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, sem situação nenhuma. Felicidade não é isso, é diferente. Por isso Allan Kardec coloca: essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Não significa que eles vão ficar lá para sempre diante da imagem de Deus, felizes, observando, quase que namorando aquela situação toda, sem ter que atuar, sem ter que agir. É diferente. Vamos dizer de outra forma: quem acha que vai chegar nessa condição de espírito puro, nessa condição quase que angélica, e vai poder descansar eternamente, não é assim. Jesus mesmo já disse, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A necessidade de ação, de movimento, de trabalho faz parte da nossa condição. E exatamente por causa disso ele vai explicar, né? Vou voltar só um pedacinho. Essa felicidade não é a de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Não é isso que vai acontecer. Eles, esses espíritos puros, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São, vamos dizer assim, os trabalhadores imediatamente ligados à proposta que Deus tem para o universo. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Vou parar aqui só para a gente entender algumas coisinhas. Olha só. Eles comandam no sentido de que dirigem, é diferente de mandar, mas eles gerenciam, né, aquilo que está sob a responsabilidade deles, comandando os espíritos que são inferiores a eles. Auxiliam esses espíritos, né, que lhes são inferiores, no próprio aperfeiçoamento. Então não existe essa de, eu estou crescendo e não quero mais saber de quem é que está do meu lado, aqueles lá são inferiores, não querem saber de nada, vou deixar... Não, isso não é condição de espírito puro. Espírito puro entende o seu papel dentro da ordem universal, entende a necessidade de cooperação nessa família universal e traz dentro de si um desejo profundo de ajudar todos os seus irmãos em processo de crescimento. Lembrando ainda, designam missões. Quando é necessário, eles arregimentam, buscam trabalhadores para desempenhar as missões que são necessárias que sejam feitas. Por isso a gente falou no trabalho de gerenciamento, de gestão. Assistem os homens nas suas aflições. Por isso que outras religiões fazem isso, né? Rezam para os chamados santos, pedindo a intercessão, o auxílio, o amparo deles, da mesma forma como nós oramos, rezamos para os espíritos que nós sabemos superiores, pedindo a eles também o auxílio para as nossas dificuldades. Assistem os homens nas suas aflições, concita-os ao bem ou à expiação das faltas. Eles, do tipo assim, incentivam a gente, né? Chamam a nossa atenção para que a gente pratique o bem, para que a gente se liberte das nossas faltas, para que a gente permaneça no caminho que nos aproxima de Deus, que nos aproxima da harmonia divina. E esse trabalho todo, para eles, é de extrema felicidade, porque isso significa que eles estão inseridos dentro dessa ordem criadora mais ampla que vem do amor de Deus.
são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Allan Kardec está falando aqui da classificação que normalmente as pessoas conheciam no meio católico onde ele vivia. Entre os católicos, né, e entre outros grupos religiosos daquela época, a gente está falando do século XIX, Allan Kardec ainda está apresentando a ideia, né, desse corpo de conhecimento novo que ele está estudando, mas para identificar na fala comum, ele lembra que aquilo que as pessoas chamavam de anjo, arcanjo ou serafim é o que ele está explicando aqui, que são os espíritos puros. Para terminar, Allan Kardec fala: podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Eles nos assistem, mas eles têm mais o que fazer. Eles não estão à nossa disposição 24 horas por dia, o tempo inteiro, não. Eles nos orientam, nos amparam e nos dão, né, o roteiro, o caminho. O restante cabe a nós. Até mesmo para que a gente mereça, né, estar nesse grupo algum dia. E nós chegaremos lá. Por hoje ficaremos por aqui. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.